Olá galerinha, meu nome é Simone Menezes, sou a professora de Linguagens e Códigos. Hoje a aula é sobre língua, linguagem e interação. Vem conosco! Então galerinha, vocês já perceberam as diversas formas de falar. Por que isso acontece? Porque a nossa linguagem ela pode ser representada através de linguagem verbal e linguagem não verbal. Quais são os exemplos de linguagem verbal? Ela pode ser representada através da escrita ou oralidade. Já a linguagem não verbal, nós temos o quê? A imagem, as cores, os símbolos, os gestos ou mesmo a forma da dança. Na linguagem culta, nós temos regras gramaticais para serem seguidas. Aí, olha só, quando eu digo assim, dê-me o caderno, beije-me, perceba que a colocação pronominal está dentro da regra. Isso muitas das vezes, na prova do vestibular, ele cobra como linguagem de prestígio ou mesmo linguagem elitizada. Olha só, viu? Linguagem de prestígio ou linguagem elitizada. Já na linguagem coloquial, nós não temos essa preocupação com relação às regras, mas mesmo assim há uma interação na comunicação. Perceba, me dê o caderno, me beije, entendeu? Mas perceba, a colocação pronominal não está obedecendo às regras de colocação. Gíria, registro coloquial criada por um grupo social jovem, que muda conforme o tempo. Exemplo, grupo de surfistas ou mesmo roqueiros. Jargão ou linguagem profissional, atualmente conhecida no Enem como linguagem técnica profissional. Por que isso? Um determinado grupo de profissionais utiliza essa linguagem para poder interagir. Como assim? Grupos de médicos, grupos de professores, policiais, entre outras profissões. Temos também a variante regional. Sabe aquele parente que mora no interior ou em outro estado, que tem aquela forma típica de falar? Isso mesmo. Está errado? Não. É preconceito linguístico? Também não. É a variante linguística daquele local ou mesmo estado. Olha só, o oxente, o arriégua, que muitas das vezes as pessoas analisam como típico do nordestino. Aquele chiado, aquela forma manhosa de se falar dos baianos. Então toma cuidado, isso é uma variante regional e nada de dizer que isso é errado ou mesmo sofrer preconceito linguístico. Já o estrangeirismo, essa você conhece, muito utilizada no nosso cotidiano. É o uso da palavra, construção ou expressão estrangeira, que tem ou não equivalência. Veja só, certo dia um aluno disse pra mim que eu era sua crush e fiquei a perguntar o que significava isso. Crush é a palavra estrangeira utilizada pelos jovens como se fosse o meu paquera. Ou mesmo fake. Olha que situação, né? Isso aí são uso do estrangeirismo no nosso cotidiano. E o neologismo, você conhece? Que é o emprego da nova palavra derivada ou já existente da língua portuguesa ou não? Por exemplo, amamadeirar, palavra que já caiu no Enem, ou mesmo o termo deletar. E os grupos sociais? Esses grupos sociais sofrem muito preconceito. Por quê? Ele é distintivo pela estrutura social. Pensa só, estrutura social? Sim, nós temos um grupo de classe A, grupo de classe B e um grupo de classe C. Como é que vamos identificar esse tipo de linguagem dos grupos? Classe A é a classe chamada de elitizada, lembra? Linguagem padrão. E essa classe B? A classe B é aquela que toma o cuidado ao depender do fator situacional da linguagem. Fator situacional, como assim? Quando você está diante de um fator padronizado, tipo entrevista de emprego, você toma cuidado com a forma da linguagem. Quando você está entre amigos, você simplesmente utiliza uma linguagem coloquial e assim sucessivamente. Já o grupo da classe C é aquele grupo chamado grupo de desprestígio. Por quê? É aquele grupo que utiliza normalmente em sua linguagem a forma somente de gíria. E é isso aí, galerinha. Essas foram as nossas dicas sobre língua, linguagem e interação. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você baixar o exercício e tira as dúvidas com a gente nas redes sociais. Tchau e até a próxima!